na indústria de desenhos ou até filmes e séries em geral, ou faz dinheiro ou cai fora. E é nesse pensamento que muitos desenhos que simplesmente não tiveram a chance de brilhar são cancelados, mesmo com uma pequena fanbase aqui ou ali. E eu não tô dizendo que isso tá errado ou que é injusto, é assim que a indústria funciona. Mas isso leva a casos de muitos desenhos bons e que têm um incrível potencial terem sido abandonados após alguns episódios, e assim acabando de vez com a fama que ele talvez no futuro teria. Eu tô fazendo esse vídeo em homenagem a esses desenhos e tentar levar mais pessoas a conhecê-los. Então vamos dar uma revisitada nesses bons desenhos que foram cancelados antes da hora, porque hoje vamos falar de desenhos bons que fracassaram. Aí uma coisa, quando eu digo fracassado, eu não me refiro à história do desenho, aos fãs ou às qualidades em si. Eu me refiro ao fato deles terem sido fracassados no canais que eram exibidos. O desenho é bom, só não teve pessoas para ver. Com isso fora do caminho, vamos à lista. Número 10, Party Wagon. Vocês já devem estar cansados de ouvir que eu adoro Hey Arnold, mas o criador do desenho não é muito famoso por fazer vários desenhos. Ele fez um, todo mundo gostou, ficou mais famoso com o tempo, fez um filme e nunca mais teve algo que fizesse tanto sucesso quanto o primeiro desenho. Mas ele tentou. Essa tentativa foi Party Wagon, um desenho que tem um conceito todo novo e diferente. Ele conta a história de um grupinho em uma família que ficava andando pelos Estados Unidos descobrindo terras e é coisa da história dos Estados Unidos. Esse foi a mais nova tentativa em 2004 para ele trabalhar com o Cartoon Network. Ele saiu da Nick e tentou fazer um novo desenho, que no caso seria um filme, que era para virar um desenho, mas não sei porque o filme teve uma péssima audiência para os padrões do Cartoon na época e de um dia pro outro, bam, o desenho já era. Nature surrounds us in all its glory. The spring water is so fresh, it's almost alive. I believe I'm making real progress with the taming of Sublimity Jill's stallion Larry. Número 9, Jammers, Oh Boy Cartoon. Ele parece ser o único canal que tá realmente se saindo bem ao redor desses outros canais de desenhos que não conseguem vir com mais nada. Mas mesmo com tantas dentro, ele tem que falhar aqui ou ali pra ver o que tá rolando no mundo dos cartoons animados. Então, numa dessas tentativas, eles fizeram um desenho que era pra ser a mais nova coisa do cartoon. Um desenho tipo Gumball, que se passa numa escola e tem um monte de personagens aleatórios com histórias simples. Porém, o desenho não conseguiu nem chamar a atenção dos fãs de outros desenhos e também, na verdade, não conseguiu atrair a atenção de ninguém. Porém, não é culpa do desenho. Ele só não é para todo mundo. Ele seria até legal, um destaque no meio de outros desenhos do cartoon. E acho que teria um potencial suficiente para ser um desenho bom, se trabalhasse um pouquinho melhor nele. Número 8, Plastic Man. Ok, vocês que são super fãs de super-herói, vocês conhecem um super-herói chamado Homem Plástico, né? Eu também não. Esse super-herói da DC teve desenhos nos anos 60 e era pra ter outro em 2012, perto de outros desenhos como os Jovens Titãs em Ação e pá. Porém, esse desenho não falhou miseravelmente na audiência. Talvez por ter tido passado ao lado de outros desenhos que faziam sucesso. E mesmo com isso, o Cartoon desistiu de fazer esse desenho. Eles lançaram um monte de curtas de 5 minutos ao lado de outros desenhos e depois esqueceu dele, apesar de ter aparecido em Jovens Titãs em Ação. Mas tirando essa apariçãozinha, o desenho sumiu do Cartoon e ninguém nunca mais falou dele. Número 7, The Oblongs. Falando em desenhos que não são pra todo mundo, vamos falar agora de outro desenho que foi feito com uma ideia bem confusa, mas de que de alguma forma deu certo. The Oblongs é um desenho sobre uma família esquisita, com personagens esquisitos e uma animação confusa. Esse desenho tem uma vibe, um estilo que lembra muito desenhos que vieram da internet, com aqueles desenhos com premissas estranhas. E como é a premissa desse filme? Essa família esquisita que eu mencionei, ela é assim porque eles vivem perto de lixos tóxicos, ou seja, é um desenho estranho. Mas vale a pena. E é triste que não foi sucesso suficiente para ter mais episódios. Número 6, Mega XLR. Eu passei a minha vida toda procurando por esse desenho. Sério, desde os meus 7 ou 6 anos que eu lembrava desses personagens de robôs gigantes, mas eu nunca lembrava o nome de nenhum deles. Mas aí um carinha do Twitter me pediu para falar sobre ele em um dos meus vídeos de desenhos que ninguém lembra, e assim do nada, uma aurora brilhosa veio na minha cabeça e uma parte da minha vida pôde descansar em paz. Mas o que é que tem de mais nesse desenho? É só um bando de robôs brigando com alienígenas? Então, esse é o ponto. Tem algo mais da hora que um bando de adolescentes ouvindo rock enquanto usam robôs gigantes para defender a Terra de aliens malvados? É só algo sem sentido que dá para passar o tempo. Mas saber que esse desenho só teve 2 temporadas e depois totalmente esquecido pelo Cartoon me dá uma dosinha dele. Pizza.
Número 5, Akira Bubble Show. No meu vídeo de desenhos que foram cancelados antes de lançar, tema totalmente diferente, eu falei sobre esse desenho e fui um passo à frente, coloquei ele em primeiro lugar. Mas porque nesse vídeo ele não tá na frente? Simples, esse desenho não foi exatamente um fracasso. Foi, mas não foi. É difícil de explicar. No vídeo eu disse que no início dos anos 2000, o Cartoon Network americano tinha um quadro chamado The Big Pig. Nesse quadro, que era anual, o Cartoon passava um monte de pilotos e o pessoal ligava pra lá pra decidir quem iria ter mais episódios. E em 2001 o vencedor foi KND, a Turma do Bairro. Mas teve outro desenho que ficou tão famoso que era pra ter um desenho sobre ele, Akira Bubble Show. Esse piloto fez sucesso suficiente para ter o próprio desenho, mas o Cartoon Network cancelou ele mesmo assim. Então esse desenho falhou. Tipo, todo mundo gostou, menos o próprio Cartoon, então, sei lá, vocês decidem. Número 4, The Amazing Screw-On Hat. Lembram daquela época que tinham desenhos que eram bem explosivos com histórias de um cara do bem acabando com o vilão, tipo Kim Possible? E não pense que eu não vi esse filme, eu tô ligado. Enfim, esses desenhos que eram um sonho de todo adolescente. Então, teve um com esse estilo, mas com um estilo diferente ao mesmo tempo. Do mesmo estilo porque é um desenho sobre um cara que acaba com o cara do mal, e diferente porque o estilo da arte e apresentação é bem diferente daqueles da série que a gente via na Disney e no Cartoon Network. De um lado a gente tinha robôs gigantes lutando contra alienígenas, e do outro a gente tinha um cara cabeça de prego que é um guardião do presidente Lincoln. E não é brincadeira. Eu acho que é justamente pelo fato do desenho não apelar para crianças, ele fracassou na audiência e foi cancelado bem rápido após o primeiro episódio e alguns outros terem sido planejados. É uma pena, mas tá aí. Número 3, O Verão Infinito de AJ. Esse estilo parece familiar. Eu sei, eu pensei o mesmo, demorei, mas percebi. Se parece com não, parece com apenas um show. É o perfeito balanço entre aleatoriedade e seriedade que faz o desenho assim ser perfeito. Ele tem aquele trio genérico que não paro de falar aqui, o personagem principal, o personagem secundário, uma menina. Mas não é isso que faz um desenho ser ruim, e sim o jeito que eles são usados no desenho. E nesse caso, eles focaram mais no que acontece no mundo deles ao invés deles em si. Então, pelo menos no piloto, a gente não tem um triângulo amoroso ou um bando de relações. São só 3 carinhas vivendo a vida no verão. Tem coisas aleatórias, mas é engraçado. Tipo, eu não curto muito Titio Avô porque ele é um desenho meio que insulta a inteligência do espectador. Tipo, os problemas são criados e acabados do jeito mais aleatório, sem nada a ver com o episódio em si possível. Mas esse desenho é diferente. Ele é aleatório, o mundo não faz sentido, mas todo mundo nele faz sentido no mundo do desenho. Tem consistência, tanto com os personagens e tanto com as aleatoriedades. Quando apenas um show saiu do Cartoon, eu só queria ver uma nova versão do desenho. E o Verão Infinito de AJ seria perfeito, mas talvez pelo fato do desenho ter sido apresentado em uma época que desenhos estavam fugindo desse estilo, não foi aceito. Mas hey, a gente teve Close Enough, o desenho feito pelo criador de apenas um show, então nem tudo é notícia ruim. Where are we going? Doesn't matter. We have the whole summer ahead of us. Número 2, A Very Important House. Ok, o Disney Channel e a Nick estão meio sem, vamos dizer, um desenho que faça imenso sucesso. Tipo, a Nick tem Bob Esponja, The Loud House e é isso. Mas a gente tá aqui pra falar de outro canal que tem quase sem desenhos hoje em dia. Lembram dele? O mesmo canal que fez o Gravity Falls e que hoje quase não tem nada. Então, esse mesmo canal que tá sofrendo por desenhos, teve um desenho que era pra ser incrível. Um desenho bonitinho pra crianças, mas com história com personagens profundos e bem trabalhados por trás. A gente tá falando, obviamente, de A Very Important House, como deu pra ver no vídeo. A gente tem, tipo, pouquíssimas coisas do desenho. Teve uns clipezinhos pequenos, mas que já tinha grande potencial. E justamente pelo desenho ser minúsculo e por ter o piloto que apenas os carinhas lá da Disney conhecem, é impossível tirar conclusões sobre o enredo dos personagens e tal. Então eu vou ler o que tem no IMDb, pois é o mais confiável. Era a história de um menino de 11 anos que se move para casa muito importante e depois de se encontrar em um universo diferente. Pera, é isso? Eu queria mais. Mas sabe qual é a pior parte dessa história? O cara que criou esse desenho assinou um contrato com a Disney para ter dinheiro para fazer o piloto. A Disney cancelou o piloto e agora tem os direitos do desenho, fazendo ser impossível até do mesmo criador fazer outra coisa com ele. Vernal Vacation. Se você acompanha esse canal há um tempinho, você provavelmente já viu ou esperava esse desenho na lista, mas eu não acho que eu falei o suficiente dele. Vernal Vacation é um desenho que era para ter sido lançado pelo Cartoon Network em 2012. Na verdade, não pelo Cartoon Network em si, não esse que a gente conhece aqui, que vem dos Estados Unidos, ou Cartoon Network da Europa.
Esse foi um curta piloto de apenas 3 minutinhos, que já tem muita coisa para mostrar. Esse curtazinho tem uma premissa simples, é sobre uma criança que vai passar as férias com sua família na parte mais rural da cidade. O que me faz sentir pena e frustração a respeito desse desenho é que o piloto foi lançado em 2009, com o desenho planejado para 2012. E sabem que ano foi lançado o Gumball? Oh, peraí Google, isso não tá certo. Ah, agora sim, 2011. O ponto que eu quero chegar é, Gumball tem uma linda animação, que eu não canso de dizer o quão boa ela realmente é, e o quão diferente ela foi até hoje para o ramo de animação, e Vernal Vacation fez isso bem antes. E só o fato do desenho misturar 3D com 2D não chega nem perto do que o Gumball fez, mas é um começo. Em resumo, esse é um desenho que tem uma premissa simples, com grande potencial, e infelizmente foi jogado no lixo. Às vezes nem garantido um espaço dentro do Cartoon ou qualquer outra empresa de animação pode garantir que sua criação seja mostrada ao mundo. Infelizmente, isso é comum. Muitas empresas de animação simplesmente pegam um monte de ideia e só deixam as que dão mais lucro. Triste. Mas sabe o que não é triste? O fato de você ter visto até aqui. Obrigado mesmo por ter se entretido. Se quiser ver mais vídeos desse tipo, é só clicar no meu vídeo da esquerda. Se quiser ver meu canal secundário, que eu prometo que vai ter vídeos semanalmente, é só clicar nesse logozinho amarelo. Obrigado por ter visto até aqui. Até o próximo vídeo e sejam felizes.